Amém, aleluia. Meu nome é Marcos Cefas. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago 5,16. Se você estiver me acompanhando também, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 5. Carta segundo escreveu Tiago, que em inglês deram o nome de James, né? Em hebraico, aportuguesado seria Jacó e Alcove, né? Esse é um dos irmãos consanguíneos do Machia e Alcha, e veio se converter depois da ressurreição de Alcha. Tiago capítulo 5, versículo 16. Assim diz a palavra: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aleluia. Amém. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. Através dela, ó Pai, pelo teu mover do teu Espírito, tu nos edificas, ó Pai, para ti mesmo, como igreja, como teu povo, ó Pai. Então, vem nos iluminar nessa hora, não apenas nos dando o bom entendimento da tua palavra, mas também, ó Pai, nos concedendo transformação, que nós sejamos edificados para um viver, ó Pai, sábio, para o louvor da tua glória. Abençoa-nos assim nessa hora. Fortalece nossa fé em nome de Alcha, teu filho. Aleluia. Amém. Amém. Podemos sentar, amados. Aleluia. Tiago 5,16 termina dizendo esse versículo: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode. Ou seja, é capaz de realizar muito. E tem muito poder. É isso que essa expressão, essa frase, muito pode, significa. Capaz de realizar muito. Capaz de realizar muitas coisas. Amém? E por causa do seu poder, a oração do justo. A oração do justo. Os justos são os que são justificados. Amém? Esse é o terceiro ensino, segundo ensino do versículo. E o terceiro, ela pode na sua eficácia. Significa essa frase que ela realmente funciona, a oração do justo. Então nós oramos porque cremos que há muito a ser feito e que a oração muito pode fazer. Amém? Que a oração tem muito poder. Também é isso que significa. E a oração de quem? Do justo. Nós somos justos. Quem são justos? Todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Não é mérito nosso, é graça. Poder da graça. Nós somos justificados por Ele. Então a nossa oração, através da obra de Yahshua, quando nós entendemos a obra dele por nós, a nossa oração se torna perfeita. Não é porque eu pequei ou deixei de pecar. Não é porque eu sou perfeito ou deixei de ser perfeito. Enquanto a gente estiver aqui na terra, nós não somos mais pecadores lutando para ser santo. Nós somos um povo santo que aborrece o pecado, mas estamos sujeitos ao pecado. Entretanto, não é isso mais que nos define, porque nós fomos feitos uma nova criação, lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, agora nós temos livre acesso ao Pai por graça. É a justiça multiplicada que Yahshua consumou no madeiro em favor daqueles que creem nele. Então, essa justiça nos foi outorgada, nos foi legitimada, ela nos foi dada, e como sendo a nossa própria justiça. Ele se fez pecador em nosso lugar, para que por ele nós nos tornássemos justiça do Altíssimo no mundo. O apóstolo João e a Ohana vai dizer isso. Nós somos justiça do Altíssimo nesse mundo. Amém? Então, a oração, ela tem essas características aqui, esse poder, e sendo justo, a oração é eficaz. Ou seja, ela realmente funciona. Amém? Aleluia. Nós não vamos entrar aqui em questões muito mais complexas, os eternos decretos do nosso Pai, mas nós entendemos que a oração realmente funciona. Amém? E 3 coisas eu quero destacar. Primeiro, a oração eficaz, ela nasce de um coração alinhado. Coração justificado é um coração que agora está preparado para se alinhar com a palavra. O homem natural, o homem ímpio, ele não consegue entender as coisas no Espírito. Mas uma vez que nós somos justificados, agora o nosso coração consegue compreender as coisas do Espírito, e nós começamos então a alinhar os nossos dias, as nossas emoções com a vontade dele. Então, a oração eficaz, a oração que funciona, ela parte de um fundamento que é a palavra. Amém? Guardaram isso? E não é apenas falar, ela está alinhada. Então você começa a alinhar o teu pensamento, acima de tudo, as tuas atitudes. Abra sua Bíblia aí também na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Esse é um versículo muitas vezes incompreendido ou mal compreendido. Mas na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, está escrito o seguinte: assim está escrito e assim nós cremos, versículo 14 do capítulo 5.
E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle. Então, a nossa petição tem que estar alinhada à vontade dEle. Amém? À vontade dEle. Então, essa questão é uma questão de alinhamento. O poder da oração está nesse alinhamento. A segunda coisa que a gente vai destacar nessa noite, nessa ministração doutrinária, para que a nossa oração se torne cada vez mais prazerosa, mais eficaz também, que a gente possa se tornar mais atuante na oração, é entendermos que a oração eficaz, ela também é perseverante. Quando a gente vai entendendo que a oração funciona, nós nos tornamos mais animados e mais perseverantes em orar. Grande parte do problema das pessoas é que elas não confessam, mas elas assumem inconscientemente que a oração é só uma questão religiosa. Então elas não entendem a oração como algo prático, real e necessário para a sua vida. Então é por isso que as pessoas elas desconectam a oração realmente da prática. Mas à medida que você vai vendo que a oração funciona na prática, então você vai começando a perseverar na oração. Abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 4, versículo 2, e veja o que está escrito aí sobre o que eu estou falando, sobre perseverança da oração. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que o Altíssimo nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério do Machia, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Aleluia. Amém. Então, o apóstolo, ele pede que a igreja esteja perseverando e intercedendo por ele. Então, isso é o que a gente deve ouvir o Espírito Santo nos exortar a falar e a fazer. Que a gente ore, persevere, primeira coisa, perseverar, e também orar uns pelos outros. Fazer intercessões, especialmente para a ministração, propagação da palavra, o mistério de Cristo que agora está revelado, e esse mistério para que aqueles que proclamam manifestem isto, o ministério, a palavra, como tem o dever de fazê-lo. Então, todo mundo que prega a palavra tem o dever de fazer isso com fidelidade, com vida, não de boca para fora. Paulo estava orando por isso, para que ele pudesse manifestar o evangelho da maneira que é devida, que é um dever dele fazer. Mas o ponto de partida aqui é a perseverança. Muitas vezes nós começamos algo e deixamos no meio do caminho. Mas quem permanece passa a ver os resultados. Tem um ditado que diz, nadou tanto e morreu na praia. Então nós precisamos perseverar até o fim. Se a gente tem a direção do Pai, então vamos perseverar. E a gente vai ver o cumprimento da promessa. A perseverança está intimamente ligada à fé. E a terceira coisa que eu quero destacar nessa hora, e terceira e última coisa, é que a oração eficaz, ela irá produzir sempre resultados reais, resultados práticos. É por isso que ela aqui é chamada de eficaz. Muito pode a oração do justo na sua eficácia. Então, por que ela é eficaz? Porque ela produz resultado. É claro que esse resultado nem sempre é na hora que o homem quer. Cada semente, assim como cada semente tem um tempo, até depois que ela é plantada, até ela germinar, e depois um tempo para ela frutificar, assim também é a palavra que é a semente. Na parábola do semeador, quando Yahshua explica aos discípulos, ele vai dizer, a palavra é a semente. E cada palavra é uma semente para cada área da nossa vida. Eu queria que você entendesse, olhasse para a sua Bíblia, como um livro poderoso, mas muito mais do que um livro poderoso. Uma caixa cheia das mais caras, das mais preciosas sementes para a vida. E você pode pegar a palavra, estudar ela, para que você se aproprie dessas sementes que está na palavra, semente de sabedoria, semente de correção, de conduta, semente das promessas específicas também, né? Tem algumas que são direção para a vida da gente, como a gente deve comportar, deve pensar, deve sentir a vida. Mas também existem promessas muito claras e bem diretas ao ponto. Né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Então essa é uma promessa bem clara, bem direta ao ponto. Tantas outras, são mais de 7.000 promessas que existem na Escritura. Entretanto, cada uma delas tem um tempo de germinação na vida daquela pessoa que crê. Então, quando você pega a palavra, a promessa, e você persevera, e você planta, muitas vezes você não está vendo nada na terra. O agricultor, quando ele planta a semente, você pergunta aí, o que é que você tem aí nos seus campos? Ele vai dizer, eu tenho feijão, eu vou colher aí uma safra boa de feijão. Mas a semente nem germinou ainda, porque ele fala isso pela certeza da semeadura dele
E a vida que ele já tem, a prática de vida que ele já tem, ele já sabe que ele vai colher. A não ser que aconteça uma coisa assim muito fora da curva, por exemplo, uma tempestade muito grande, uma praga, alguma coisa do tipo. Mas o normal é aquela semente germinar. E a palavra do nosso Pai, que é uma semente indestrutível, ela não sofre. Uma vez que ela é plantada, ela não sofre mais o dano de uma tempestade, ela não sofre mais o dano. Se ela for plantada, e quem plantou, perseverar, regando, preparou a terra, que é o coração, amém? Então, a oração, ela sempre vai produzir um resultado. O plantio sempre vai trazer uma colheita bem prática. Eu queria que vocês abrissem comigo lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Veja, esse versículo poderia ter um final diferente. O nosso rei, o nosso amado Salvador, ele podia assim. Veja, vou dizer o versículo com um final diferente que não é. Está assim. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebeste, e talvez assim será convosco. Mas não existe esse talvez. Ele coloca aqui uma palavra de convicção. O apóstolo Paulo vai dizer que todas as palavras de Alcha não eram sim e não, mas nele sempre houve o sim. Para quantas são estas promessas? Então, por ele nós temos também o amém, nós temos nele o sim e o amém, também temos nele, mas o amém é por nosso intermédio para a glória do Altíssimo Pai. É exatamente assim que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Então, nós temos o sim, por quantas são as promessas do Altíssimo? Em Alcha nós temos o sim. E nele também o amém, por nosso intermédio para a glória do Pai. E aqui, ele não está dizendo um talvez, ele está dizendo, e assim será convosco. Então, é preciso o quê? É preciso crermos naquilo que pedimos. Tudo o que pedirdes em oração, o pedido tem que ser em oração. Interessante que a palavra, o substantivo oração, tem muito a ver com falar. É por isso que no português, quando você estuda, por exemplo, português, você vê lá, qual é a oração da frase? Né? Essa oração é um sinônimo para a palavra frase também. Essa oração é uma adversativa. Essa oração, como ela é classificada, essa oração no português? Então, oração é uma declaração também. E por isso que aqui, Yalcha está dizendo que o que a gente pedir em oração é necessário a gente materializar, a gente verbalizar o que a gente pede. Pai, eu estou te pedindo isso. E qual o fundamento disso? Porque a tua palavra me diz isso. Eu creio que o que eu estou pedindo não é contrário à revelação da tua palavra, mas está coerente, está alinhado. Amém? Então você pode pedir. E a oração, ela sempre vai trazer um resultado. Então, a nossa fé irá mover o invisível. Durante o último mês de abril, estivemos ministrando aqui sobre um período de jejum na fé de Josué. E o tema também das ministrações, o tema geral da série foi na fé de Josué. E hoje nós estamos encerrando esse período de jejum, mas eu já estou renovando outro período, depois eu passo para vocês também, quem quiser acompanhar, né? Entretanto, esse período de oração na fé de Josué, não sei se todo mundo lembrou bem desse ensino, que não é a primeira vez que eu estou ministrando isso, mas é necessário você verbalizar, você formalizar o seu pedido, você manifestar ao Pai o que é que você está pedindo, e você crer, você regar, você perseverar, e você ter a convicção. E ele está dizendo aqui, mais uma vez, né, eu repito, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, creia que recebeu. Você pede e você já está crendo que recebeu. Creia que recebeu, e assim será convosco. Amém? Resumindo, quando nós alinhamos nosso coração, nós iremos perseverar. Quando perseveramos, a nossa fé se fortalece, nós iremos crer. E quando cremos, a oração completa o seu ciclo de eficácia. Ficou claro? Amém? Guarde no seu coração, pratique isso, comece a colocar em prática, você vai ter experiência, que realmente a palavra é assim, e você vai cada vez ter mais prazer na vida de oração eficaz. Aleluia. Amém. Você que me acompanhou até aqui, quero fazer um convite para você vir estar conosco, entre em contato comigo. Se você localizar o meu número de telefone ou me localizar nas redes sociais, você pode falar comigo, e depois, se for um número, eu não recebo ligações de números que ainda não estão salvos na memória do meu aparelho, números estranhos, porque a gente no Brasil tem vivido uma bagunça, né? De todo tipo de sorte de ligações, e o que acontece é que quando a gente vai receber uma ligação séria de alguém que nós não conhecemos, mas é uma necessidade real e justa, a gente acaba não recebendo, porque a gente recebe durante um dia tantas e tantas ligações, né? O povo brasileiro é muito sofrido, muito explorado e muito abusado. Realmente a gente está numa terra sem lei, né? Mas diante do nosso Pai, tudo isso está diante dele. E
Por isso, eu peço que você entre em contato diretamente comigo, ok? Pelo WhatsApp, primeiramente, para poder salvar seu número e depois até uma ligação para a gente poder conversar. Mas o convite permanece. Venha estar conosco aqui, participar de outras ocasiões especiais que nós temos e ser rica e poderosamente abençoado. Fica na paz, bênção seja multiplicada no teu viver, aleluia. Amém.